Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Agradeço a sua presença a mais um vídeo do canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. No tema de hoje, eu gostaria de trazer uma informação muito importante e relevante nos dias atuais, que é sobre contribuição. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Contribuição, como pagar o INSS atrasado, contribuições em atraso em 2022. Vou abordar para vocês esse tema de como que você deve realizar essas contribuições em atraso de forma correta, para que assim você não tenha prejuízos. Eu tenho conhecimento de muitos casos de pessoas que realizaram contribuições sem necessidade, gastaram valores altos, até porque não é barato, depende de cada caso em específico, né? Não é barato a pessoa pagar as parcelas em atraso para de repente ele completar, fechar o período para poder se aposentar. Eu vou trazer para vocês aqui algumas opções como que você deve recolher, quem que pode recolher as parcelas em atrasos, quem que não precisa recolher essas parcelas em atrasos. Esse é um tema bastante relevante. Você que está me vendo, eu te convido a ficar até o final, porque são várias questões, são vários requisitos que devem ser preenchidos, deve ser ficar atento. E digo para vocês, isso daqui é uma aula de direito previdenciário, tá? São informações básicas que, de repente, você que está me vendo ainda tem a intenção de se aposentar, falta pouco tempo, gostaria já de antecipar a sua aposentadoria e verificar como é possível. Nesse vídeo você vai ficar sabendo das informações básicas de como você deve proceder corretamente sem sofrer nenhum tipo de prejuízo. Eu gostaria de fazer um convite para você que está me vendo. De repente você ainda não é inscrito no canal, mas está sempre acompanhando o conteúdo que é postado aqui na mídia. Convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui e você vai ficar sabendo, tá bom? Gente, então vamos ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Como pagar INSS atrasado em 2022. Ali na tela aparece também para vocês o e-mail do escritório. De repente, se surgir dúvida, se você precisar ali de algum esclarecimento, fique à vontade. Utilize o nosso e-mail também para mandar a sua dúvida, ou também aqui no próprio vídeo você pode utilizar os comentários abaixo desse vídeo, tá bom? Quem que precisa pagar a contribuição? Qual que é a finalidade de pagar a contribuição em atraso? Aquelas parcelas ficaram lá atrás, você que é um contribuinte individual, você exerce atividade remunerada. Eu vou passar para vocês também todos os requisitos de quem pode, quem tem a opção de pagar, tá? Você que exerce atividade remunerada já faz um tempo e ficou ali no passado sem realizar contribuições e de repente você já está próximo de preencher requisitos de aposentadoria ou pretende planejar sua aposentadoria futura, gostaria de pagar essas parcelas em atraso, tudo isso é possível e você vai ver nesse vídeo de hoje. É possível sim, só que você tem que tomar muito cuidado com alguns detalhes. Você tem que analisar primeiro a sua situação, qual que é o tipo de contribuinte que você se encontra hoje, porque você pode estar perdendo dinheiro, você pode perder dinheiro se você fizer essas contribuições, esses recolhimentos em atrasos, sem saber de como você deve proceder. Como eu disse para vocês, já presenciei alguns casos, e existem milhares de casos de segurados que fazem isso, vão ali no INSS ou entram no aplicativo, fazem a simulação de aposentadoria, vê quanto tempo que falta, aí deseja fazer por conta, faltou um período atrasado, vai lá e paga, e na verdade ele está só perdendo dinheiro, e é um valor alto, como eu já comentei para vocês. A minha recomendação, procure sempre um advogado, sempre uma pessoa que entenda dessas questões para poder te orientar. Deixa eu mostrar para vocês quem são os segurados que podem pagar essas parcelas em atraso de forma correta, tá? Primeiro, você precisa verificar se houve atividade laborativa sem recolhimento ali no passado. Então, você exerceu uma atividade, você foi pago, você recebeu, era contribuinte e você não fez o recolhimento sobre essa atividade, sobre essa remuneração. Primeira observação que você tem que fazer. Nesse caso aqui, contribuinte individual. Contribuinte facultativo, eu vou abordar para vocês mais à frente ali do vídeo, tá? E você tem que verificar algumas opções. Primeiro, você faz a sua simulação de aposentadoria e verifica se falta o tempo para se aposentar. Ou seja, você não possui tempo necessário, poderá recolher as parcelas em atrasos, é necessário analisar cada caso específico e assim você pode verificar ali se falta quanto tempo falta para a sua aposentadoria.
se compensa você recolher essas parcelas em atrasos para você poder utilizá-las e conseguir ali preencher os requisitos para poder se aposentar. Outra alternativa é quando o segurado ele já possui os requisitos para se aposentar, mas se ele contribuir por mais tempo, né, realizar mais tempo de contribuição, ele pode alcançar uma regra mais vantajosa. Como vocês podem ver aí, exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Em 2022, né, pós-reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição ela não existe mais, mas existem os segurados que vieram da lei anterior, né, da regra vigente, e eles entram ali na regra de transição. Então ainda consegue se aposentar por tempo de contribuição. É necessário analisar qual que é a regra de transição. Com certeza ela vai ser mais vantajosa para esse segurado. Por exemplo, um segurado ele já possui mulher, por exemplo, uma segurada, possui 30 anos de contribuição, pode se aposentar, utilizando ali direito adquirido da regra anterior. Só que se ele se aposentar, haverá a aplicação do fator previdenciário. Uma alternativa aqui, ela contribui, verifica ali se tem uns recolhimentos atrasados que ela não efetuou, reúne, faz análise ali e paga. Ela aumenta o tempo de contribuição e, de repente, ela consegue eliminar a aplicação do fator previdenciário. Então, nesse caso, a pessoa já possui os requisitos, mas se ela contribuir por mais tempo, vai ser mais vantajoso para ela. E um cuidado que vocês têm que ter, que vocês devem saber, e a maioria não sabe, é que tempo de contribuição é diferente de carência. Na aposentadoria por idade, principalmente ali, é necessário possuir tempo de contribuição, 15 anos. Carência, 180 meses de carência. É diferente um do outro. Essas questões quem deve saber é o seu advogado. Você não precisa entender isso. Mas só precisa entender que existe diferença entre um e o outro e são requisitos necessários. E a idade, que no caso da aposentadoria por idade, homem, 65, mulher, em 2022, 61,5, porque está havendo uma regra de transição, tá? Então você tem que tomar muito cuidado para saber essas diferenças. Por isso que é importante você fazer um planejamento previdenciário, buscar a orientação de um profissional que saiba lidar com essas questões, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, eu gosto de mostrar aqui, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou elucidar aqui para vocês qual que é a diferença de um segurado que possui tempo de contribuição e não possui carência, de um segurado que não possui o tempo de contribuição e possui carência. Esse daqui são exemplos de clientes que eu já fiz. Eu tirei a parte ali onde apresento a soma de cada período. E nesse caso aqui, o segurado ele possui a carência, mas ele não possui o tempo de contribuição. Você já vai entender porque é importante você tomar conhecimento dessas questões, tá? Então, nesse caso, ele possui uma aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui, ó, ele possui 31 anos, era necessário 35. Já possui a carência, 180 contribuições, ele possui 379 contribuições. Nesse outro exemplo aqui, o segurado ele possui o tempo e não possui a carência, que é o necessário. E aí, aqui, nesse caso, é um exemplo de aposentadoria por idade, é necessário 15 anos, ele já possui 15 anos de tempo de contribuição. Carência, 180, somente 142. Quem pode pagar corretamente o INSS atrasado? Você tem que saber disso. Primeiro, qual que é a diferença entre tempo de contribuição e carência nos pagamentos em atraso? Você identificou que você tem parcelas que você deixou de recolher lá atrás. Você precisa saber a diferença do tempo de contribuição e da carência. Por quê? Porque se houve a perda da qualidade de segurado e o segurado ele deseja fazer o recolhimento em atraso, das parcelas em atraso, se ele fizer isso e perder a qualidade de segurado, esse tempo que ele pagou não vai ser utilizado como carência, e somente como tempo de contribuição. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, se um segurado possui parcelas em atraso, vai ser válido para ele pagar em atraso, porque ele já possui a carência, vai contar somente como tempo de contribuição. Mas nesse caso aqui não. O segurado ele precisa de carência, já tem o tempo de contribuição. E onde que está previsto isso de que é necessário, de que não será contado, né, como tempo de carência, apenas como tempo de contribuição? No artigo 27, lá da Lei 8.213 de 91. Vamos ler, está aí na tela para você. Ó. O artigo 27 ele estabelece que as contribuições recolhidas em atraso, elas não serão computadas a título de carência, mas tão somente como tempo de contribuição. Caso o segurado não tenha ainda perdido a qualidade de segurado,
o recolhimento em atraso ele vai ser computado como carência. Tá? Aqui é uma observação, contribuições anteriores a 5 anos, após o seu vencimento, elas vão ser consideradas decadentes, né? Então, os últimos 5 anos não são decadentes, passou 5 anos são consideradas decadentes. Nesse caso, é possível realizar o pagamento dessas parcelas anteriores a 5 anos e você tem que solicitar a retroação da DIC, né, que é a data do início das contribuições. Nessa situação, é permitido pagar as contribuições aí por um período passado. Na maioria dos casos, é por pedido judicial, tá? Porque o INSS não reconhece. Esse daqui é para vocês entenderem, para facilitar o entendimento de vocês, essa tela aqui, ó, é um exemplo de um segurado que ele não perdeu qualidade de segurado. Isso é muito importante você saber. Qualidade de segurado. O que é isso? Como que a pessoa perde a qualidade de segurado? Deixa eu vir aqui para mim, vou mostrar com detalhes para vocês. Como que a pessoa, o segurado, ele perde a qualidade de segurado, né? Um segurado ele é contribuinte, seja que seja a forma de contribuição dele. Empregado, contribuinte, ele está trabalhando, ele contribui mês a mês. Parou de contribuir ou saiu da empresa, não trabalha mais. Nos próximos 12 meses seguintes, o segurado ele mantém a qualidade de segurado. Então, de repente, se ele houver necessidade de utilizar algum dos benefícios do INSS, ele está protegido, ele está garantido. Agora, após esses 12 meses, existem algumas exceções que a lei traz, que dá para aumentar esse período de qualidade, mas também são alguns casos raros, né? Mas é possível, mas eu vou me atentar aqui somente aos 12 meses da qualidade de segurado, porque é a maioria dos casos. Próximos 12 meses, não contribuiu. O segurado não quis pagar mais contribuição, não arrumou mais um emprego, não estava mais registrado. Passados os 12 meses, ele perde a qualidade de segurado. Tá? Aí algumas regras, nesse caso em específico de contribuições de parcelas atrasadas, elas mudam e, de repente, também o segurado ele não estará mais protegido ali se eventualmente precisar de algum benefício do INSS. Tá? E nesse exemplo que eu estou trazendo aqui na tela para vocês, é um caso de um segurado que perdeu a qualidade de segurado, de uma pessoa ali que perdeu a qualidade de segurado. Veja, algumas informações eu protegi aqui, ó. Em 5 de 2009 foi a última contribuição daquele ano. Depois ele só voltou a contribuir em 2012, mês 6. Ou seja, a metade de 2009, 2010, 2011 e a metade de 2012 sem contribuição. Superou 12 meses, perdeu qualidade de segurado. Voltou a contribuir em 2012, teve 3 contribuições em 2012, depois parou novamente, voltou a contribuir somente em 2017, um recolhimento, depois em 2018 voltou a contribuir. Ou seja, esse tipo de contribuição, verifica ali ó, que a maioria são recolhimentos. Aqui era registrado, mas a maioria é recolhimento. Uma coisa que você precisa prestar muita atenção, gente, isso é muito, eu vejo muito isso aqui no escritório. O segurado ele faz contribuições esporádicas. Contribui, que nem no caso, contribui em 2009, estava registrado, né? 2012 registrado, depois começou a contribuir. Fez uma contribuição em 2017, uma lá em 2018. Não serve para nada, para nada. Isso só vai prejudicar, tá bom, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Tá? Então, nesse caso aqui, como que vai influenciar quando uma pessoa perdeu a qualidade de segurado? É um exemplo do segurado que ele poderá realizar os pagamentos em atraso, no exemplo que eu mostrei aqui do CNIS para vocês, e ele vai conseguir se aposentar. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, o segurado ele já possui tempo de carência, mas ainda falta tempo de contribuição. Então, as parcelas atrasadas ele vai pagar e só vai considerar como tempo. O artigo 27 fala tão somente como tempo de contribuição, certo? Nesse caso aqui, é válido ele fazer o pagamento em atraso, porque ele vai aproveitar bastante. Agora, nesse próximo aqui, ele não, é um exemplo que o segurado não deve realizar o pagamento em atraso. Ele só vai perder dinheiro. Por quê? Porque vai ser considerado no tempo de contribuição dele, mas não vai ser considerado na carência. Pagou, olha, aqui ele precisa de 15 anos nesse exemplo para completar o requisito tempo de contribuição. Tem 12 anos, 7 meses e 20 dias. Pagar ali mais 3 anos e 5, 6 meses. 3 anos e meio. Preenche o tempo de contribuição, mas não vai preencher a carência. Tá? Então, nesse caso, ele vai ser prejudicado e muitas pessoas não sabem disso. Tá? Muitas pessoas desconhecem essa regra. Nesse caso aqui, não vai preencher a carência. Mas como que ele faz?
tem que continuar contribuindo normalmente mês a mês até preencher ali o requisito carência. E nesse outro caso aqui, também extraído de um CNIS, né, extrato de contribuição de segurado, é um exemplo do segurado que ele não perdeu a qualidade de segurado. E é simples de você entender isso, tá? Ele não perdeu a qualidade de segurado entre períodos. Nesse caso é só para elucidar, para facilitar o seu entendimento, tá? Mas nesse caso em específico, é um segurado que ele era registrado. Eu vou abordar isso para vocês mais à frente, mas a obrigação de apresentar as contribuições que não foram efetuadas é do empregador, não do segurado. Mas eu só trouxe para elucidar para vocês, para facilitar o entendimento, como que o segurado não vai perder a qualidade, né? Como que pode acontecer isso? Verifica aqui, ó, 2018, essa aqui é uma segurada mulher. Ela contribuiu até o mês 5, né? A empresa fez os recolhimentos. Depois do mês 5, pulou para o mês de janeiro de 2019. Ou seja, do mês 5 de 2018 até 2019, não passou mais de 12 meses. Né? Vamos elucidar, esquece que isso daqui é um registro, né? Vamos colocar aqui numa questão de que é uma pessoa que faz contribuição, recolhimentos ali. 2018, 5 de 2018 até janeiro de 2019, não passou mais de 12 meses. Então, ela não perdeu a qualidade de segurado, manteve a qualidade de segurado. Lá em janeiro de 2019, ela fez um recolhimento, ela fez até o mês 10 de 2019, depois foi realizar uma contribuição ali em fevereiro de 2020. De 10 de 2019 a fevereiro de 2020, ficou um período ali sem contribuir. Não perdeu a qualidade de segurado. Nesse caso aqui, se é um contribuinte, o que ele pode fazer? Contribuinte individual, tá, gente? Vou entrar nessa questão mais à frente. O que ele pode fazer? Não perdeu a qualidade de segurado. Vai ser importante, ele pode reutilizar essas parcelas para aproveitar ali na aposentadoria. Vai ser vantajoso? Pega essas parcelas em atraso, paga e ela vai ser considerado para, aqui nesse caso, ó, tanto para contribuição quanto para carência. Entendeu? Vocês conseguiram perceber? É uma diferença muito sutil. Vocês conseguiram perceber quando que o pagamento das parcelas em atraso ela vai ser considerada somente tempo de contribuição e quando que ele vai ser considerado os dois. Então, eu trouxe a diferença para vocês aqui para facilitar, para elucidar ali, para ficar melhor gravado aí para vocês como que você deve proceder. Agora eu vou mostrar para vocês quem não precisa fazer recolhimento em atraso. E por incrível que pareça, muitos segurados fazem recolhimento em atraso na intenção de poder se aposentar, mas sem necessidade, tá? Veja, o segurado que já possui tempo necessário para se aposentar, mas quer utilizar a melhor regra ali, ele pode utilizar a melhor regra. De repente ele não sabe. Uma pessoa que exerceu atividade especial no passado. Por exemplo, eu tenho um caso de um segurado que ele é novo ainda, já fez o pedido, mas ele trabalhou durante 20 anos na empresa exposto a um produto químico, que é hidrocarboneto. Tempo especial. Você pode converter esse tempo para atividade comum. Então ele vai aumentar ali, no caso de homem, 1,4, vai aumentar o período. De repente isso atinge ali os requisitos para o segurado e ele pode se aposentar, sem ter necessidade de recolher parcelas em atrasos. Muitas pessoas fazem esse recolhimento, pode utilizar essa regra e não sabe, tá? Então é só fazer a conversão do tempo, de repente ele preenche os requisitos e não precisa pagar mais nada para o INSS. O que ele tiver pagado ali eventualmente vai ser prejuízo para ele. Outra questão é o segurado contribuinte individual. Ele prestou serviços para a empresa a partir de 2003. Um exemplo prático que eu trago para vocês são médicos. Alguns médicos eles trabalham em 2, 3 locais diferentes, principalmente em associações. Os locais que ele presta serviço ali como contribuinte individual para essas pessoas jurídicas, não é o médico que tem que fazer os recolhimentos. Isso a partir de 2003, tá? Quem deve fazer o recolhimento é o empregador, é aquele que está contratando ele está exercendo ali atividade remunerada como contribuinte individual. Quem que contratou ele, que está fazendo o pagamento, que deve reter o valor do pagamento dele e fazer as contribuições. Então, nesse caso, ele não precisa pagar, ele só precisa comprovar para o INSS que houve essa contribuição, que ele trabalhou, que ele exerceu essa atividade, tá? Outro caso é o segurado empregado, é aquele que trabalha com registro em carteira, trabalha nas empresas registradas aí. Quem deve efetuar a contribuição desse segurado é o próprio empregador. Também vai ser retido na fonte ali, aparece descontado no lerite, tá? Ele deve fazer.
E nesse caso também, para comprovar a contribuição, é somente utilizar a documentação ali, comprovar, registro em carteira, holerite. Esse é o caso mais fácil de comprovar, tá? E é um exemplo do caso anterior que eu trouxe para vocês. Existia alguns lapsos de tempo ali que não teve recolhimento, mas quem tem que fazer esse recolhimento é a empresa. Se o INSS questionar isso, você só deve comprovar que houve a contribuição, que deve comprovar que você exerceu a atividade, essa atividade remunerada. Tá? Nesses exemplos que eu citei, você não precisa pagar. Se você pagar, você está perdendo dinheiro. Vou fazer um resumo para você de quem deve pagar o INSS atrasado. Tá? É simples, é importante você saber disso. Segurado facultativo. Quem que é o contribuinte facultativo, né? O segurado? É aquele segurado que não exerce atividade remunerada, não trabalha, não presta serviço para ninguém, mas ele quer contribuir, quer garantir a aposentadoria dele. Um exemplo, a dona de casa, que está ali cuidando da casa, dos filhos, quer garantir a aposentadoria dela, garantir algum benefício do INSS, recolhimento como contribuinte facultativo. Um estudante faz faculdade ali, quer garantir também, só estuda, né? Quer garantir também o futuro dele, contribuinte facultativo. Nesse caso, se ele quiser pagar as contribuições em atraso, se eventualmente houver, ele pode pagar somente das parcelas em atraso dos últimos 6 meses, tá? 6 meses. Se pagar mais do que isso, tá jogando dinheiro fora, porque não vai ser contabilizado, não vai ter validade para ele. O segurado individual, contribuinte individual, por exemplo, o autônomo, se ele possui parcelas em atrasos com mais de 5 anos, uma observação, gente, vocês devem considerar todas as informações que eu já trouxe para vocês. Como deve ser feito o pagamento anterior a 5 anos, o que deve ser considerado, utilizando também as regras aí de carência e tempo de contribuição. Tudo que eu já trouxe para vocês aqui. O segurado que pode pagar as parcelas em atraso com mais de 5 anos, né? Ele tem que comprovar que ele exerceu atividade remunerada, aí ele tem que fazer o requerimento ali no INSS. Faz o pedido administrativo, posteriormente vai ter o requerimento da guia ali, a emissão da guia para pagamento. Outra questão, segurado individual também, um contribuinte individual. Parcelas em atrasos com menos de 5 anos. Dos últimos 5 anos, não é decadente. Primeira opção, você é contribuinte individual, está exercendo seu trabalho ali, um exemplo, empregada doméstica, diarista, ou manicure, cabeleireira, você é contribuinte individual. Fez um pagamento, uma contribuição, pagou em dia, como contribuinte individual. Depois não pagou mais, nesse caso não é necessário comprovar a atividade que você exercia. Você pode ali emitir a guia do INSS dos últimos 5 anos, vai ter juros, correção monetária, você vai lá e paga. Segunda opção, nos mesmos exemplos que eu dei agora para vocês, você exerce atividade, contribuinte individual, mas você nunca contribuiu. Aí você tem que comprovar que você exerce essa atividade, você vai ali, faz o requerimento do INSS, um pedido administrativo, aí você tem que aguardar a emissão da guia, tá? Presta atenção, são informações básicas que eu estou trazendo para você, mas se você seguir esses conselhos, deixa eu voltar aqui só para mim, são informações básicas que eu estou trazendo aqui, mas se você seguir essas dicas, tenho certeza que você vai evitar de estar perdendo muito dinheiro e não vai ser prejudicado, tá? Mas tem que ficar atento a muitos detalhes, a muitas regras aí que tá na lei, tá bom? Por isso que eu recomendo sempre procurar um profissional. Nessas opções que eu trouxe para vocês do segurado individual, quando ele precisa provar atividade e quando ele não precisa provar atividade. O exemplo de quem pode pagar o INSS atraso. Quem que é esses profissionais que podem? Associado eleito de entidade, tá? Ele tem que ser remunerado. Quem que exerce atividade agropecuária, o empresário que faz recolhimento ali pro labore, que tem o seu salário, ele faz recolhimento, também ele pode pagar em atraso. Síndico, a maioria dos casos dos síndicos tem seu salário, tem a sua contribuição, pode pagar em atraso, nos termos apresentados para vocês aqui já, tá bom, gente? O profissional liberal, quem que é, por exemplo, o profissional liberal? Jornalista, engenheiro, psicólogo, dentista, médico, advogado, no meu caso, contribuições mensais, você pode ali, utilizando essas regras que eu passei para vocês, pagar as parcelas em atraso para poder utilizar ali na sua aposentadoria. E o período de residência médica, odontológica também, né? O acadêmico que acabou de se formar, começou a exercer, começou a fazer residência médica ali, residência odontológica. Na maioria dos casos, a residência não tem recolhimento.
mas pode fazer o recolhimento e, nesse caso, se tiver o recolhimento em atraso, ele pode ali efetuar esses pagamentos, tá? Quais são os documentos que você pode comprovar essa atividade? Inscrição na prefeitura, inscrição no conselho de classe, notas fiscais. Por isso que é bom você guardar toda a documentação. Toda vez que tem documento, guarde. Muitos casos que a gente presencia aqui, a pessoa não tem nem carteira de trabalho, desfaz dos documentos. Guarda tudo que tem, gente. Durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, guarda. Deixa eu trazer um exemplo para vocês aqui. Tem um caso recente que eu comentei no vídeo anterior. Inclusive, faço menção dele, deixo aqui no card, é da contribuição única, né? Aquela aposentadoria milagrosa. Eu consegui converter a aposentadoria de 1.100, cancelei a aposentadoria dele, converti a aposentadoria dele, hoje ele está recebendo 3.990 porque foi corrigido, né? Agora, o salário mínimo. E nesse caso, foi fácil conseguir, por quê? Porque ele possuía contribuições desde 1978, contribuição individual. De 78 a 84, não constava essas contribuições para ele lá no INSS. Por que eu disse que foi fácil provar esse caso? Porque ele tinha os carnês de contribuição, um por um, mês a mês, de 78 a 84. Por isso que é importante, guarda a documentação, tudo. Minha casa eu tenho dezenas de pastas, tudo guardado. Contas pagas, contribuições, recolhimento, tudo guardado. Porque eventualmente, futuramente, aí você pode precisar e quando você precisar, se você não guardar, você não vai ter. Aí a dor de cabeça vai ser maior, porque você tem que provar, tá? Voltando aqui. Retirada de Prolabore, que é o contribuinte individual que possui empresa ali, faz a retirada. Esses comprovantes também podem ser utilizados. CNPJ, contrato social. Microfichas e guias da Previdência, você pode conseguir ali no INSS. E a certidão de residência médica. Como mencionado anteriormente, né, o residente ali ele pode comprovar dessa forma. E você deve estar se perguntando sobre qual valor você deve fazer esses recolhimentos, essa contribuição em atraso. Primeiro deve ser feito, né? Será feito a realização da média das contribuições e sobre essa média vai ser pago 20% sobre o salário de contribuição, mais juros e multa. Juros, correção e multa. Então, não é barato, vai ter um valor alto ali para corrigir. Tem casos que a pessoa paga 15, 10 mil, 20 mil. Depende do caso específico. O que falta para ela preencher os requisitos e o que ela pode contribuir. Os pagamentos realizados, né? Você quer pagar pagamento antigo lá atrás, né? Efetuar pagamento de recolhimento antigo. Os anteriores a outubro de 1996 não vai ocorrer a aplicação de juros e multa. Isso é mais fácil para você entender. A partir de outubro de 96, você possui contribuições em atraso, você quer pagar, observando os requisitos já apresentados, hein, gente? Pelo amor de Deus. Você quer pagar, vai ter a aplicação de correção, juros e multa. Agora, se você tiver período anterior a 96, se for possível você pagar, nesse caso, não vai ter aplicação de juros e multas. Então, pode ficar mais barato ali a sua contribuição. Observar essas regras é muito importante. Um exemplo prático que eu trouxe para vocês aqui de um cálculo de contribuição atrás que eu fiz, proteger as informações desse segurado aqui. Veja aqui, ó, é reunido a média dos salários de contribuição corrigido. Então, reuniu a média. Para ele, foi necessário 26 contribuições para preencher o requisito ali. Tirou a média dessas 26 contribuições, chegou no valor de R$ 1.439,12. Sobre essa média, 20%, né, mensal. Então, ele vai ter que somar e fazer essa média aqui para ele mensalmente. Vai ficar um valor um pouco razoável. Eu acho que nesse caso ficou um pouco mais de R$ 8.000, tá? Na maioria dos casos, gente, compensa a pessoa fazer isso, né? Tá cansada, não quer trabalhar mais, já preencheu alguns requisitos, né? Já tem idade avançada. Tem um caso, que eu acho que eu mostrei no vídeo anterior também, a mulher segurada, ela tinha 70 anos, só que ela só possui 12 anos de contribuição, né? Então teve que verificar, ela queria analisar se era possível, como que ficaria para pagar essas parcelas em atraso. Então, às vezes a pessoa está com a idade avançada, analisa, verifica se é possível pagar, faz a contribuição, vai fazer um investimento ali, 8, 10 mil, 20 mil, mas pelo menos está garantindo a aposentadoria. Um detalhe importante, gente, que quando é realizado um planejamento previdenciário, nesse laudo previdenciário que eu apresento, principalmente, né, o parecer, ali você tem a opção de você verifica também
o valor que você investiu para se aposentar desse período que faltou. E existe uma regra que a gente chama de expectativa de sobrevida. Essa regra ela é trazida lá do IBGE, que é uma expectativa que a pessoa ainda pode viver, né? É reunida umas informações lá do IBGE que eles fazem essa conta. Então, do valor que você investiu para poder se aposentar, é apresentado ali. Por exemplo, eu paguei 30 mil reais para conseguir me aposentar. Aí é feita uma média até a data, né, de expectativa de sobrevida. Aí a gente também apresenta o valor que você pode receber de volta. E quase 100% dos casos, o investimento de retorno é muito, muito maior. Às vezes a pessoa não vale a pena eu ir atrás disso. Vale a pena sim. Analisa, verifica, tem o dinheiro guardadinho ali, tem como pagar, paga. Você vai se aposentar e vai garantir ali sua aposentadoria, o seu descanso por um bom tempo, tá? É necessário você procurar sempre o trabalho de um profissional que saiba o que está fazendo, para você também não perder dinheiro. Já vi muitos casos de pessoas que me procuram, falam, oh, foi feito assim, em alguns casos foi feito errado, gente, também está perdendo dinheiro. De repente é porque o profissional, o advogado ali, não tem conhecimento, ou atua em outra área, quis pegar o caso, mas enfim, muito cuidado. Você não vai perder se você fizer isso que eu estou te mostrando aqui. Você não vai perder se você investir num planejamento previdenciário. Pelo contrário, você só tem a ganhar. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda, utilize o e-mail que está aqui para vocês. Pode mandar um e-mail para a gente. Você vai ser respondido. Utilize os comentários do vídeo aqui também, que a gente responde. Eu respondo, a gente passa aqui para a nossa secretária Débora, ela também está sempre respondendo. Certo, gente? Me coloca à disposição. Eu espero que eu tenha trazido aqui informações básicas, né? Foram informações básicas e que essas informações elas tenham suprido pelo menos ali algumas dúvidas suas, tá? Convido você para curtir esse vídeo se você gostou. Fazendo isso, o canal do YouTube ele vai entender que esse conteúdo ele tem relevância e ele pode impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Também convido para compartilhar. Essas informações são informações importantes. Em muitos casos, a pessoa ela vai pagar para ter essas informações e ela está tendo de graça aqui no canal. E para finalizar, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Certo, gente? Até o próximo vídeo e um forte abraço.